Shalom, querida mulher, querida moça. Que bom estar com você nesse dia tão especial. Hoje é um sábado. O sábado é um dia dedicado a Deus, conforme está no mandamento. Que bom estar conversando com você. Hoje nós vamos continuar falando, é a parte 2 do último vídeo que nós fizemos com o seguinte título: Qual a minha pátria? Se você não viu esse vídeo, procure lá na playlist e você vai encontrar este vídeo que fala sobre moral e cívica. Esse assunto interessante. E nós abordamos no primeiro vídeo, que fala sobre qual é a minha pátria, nós falamos um pouquinho sobre o que é moral, mas de um ponto de vista diferente, baseado, sabe o quê? Na palavra de Deus. Qual a verdadeira moral? O que significa moral? E nós trabalhamos um pouquinho nisso. Então hoje nós vamos estudar uma outra palavra, que é o civismo, cívica, tá certo? Está preparada para aprender um pouquinho o que significa patriotismo, civismo? Que palavras são essas? Qual o significado delas? Mas antes de nós começarmos a nossa conversa, se você não se inscreveu, se inscreva, tá bom? E deixe o seu like, deixe a sua apreciação e também seus comentários, se assim o desejar, tá bom? Vou ficar muito feliz com o seu like, com a sua inscrição, tá bom? Muito bem. O que é a palavra cívica? Essa palavra cívica, ela vem do latim, que significa coisas, questões relacionadas ao Estado, à nação, relativas a cidadãos, né? Enquanto moram, vivem, né? Nascem num país, numa nação, num estado. Então, a palavra civismo são aquelas práticas que nós desenvolvemos em relação à nossa pátria, ao nosso país. Então, são práticas de respeito, de valor, que nós damos ao lugar em que nós nascemos. Por exemplo, votar. Votar, quando você exerce o seu voto, vai lá e faz seu voto para escolher um presidente, um deputado, um governador, você está exercendo o seu direito de civismo, você está sendo cívica, você é cívica. Por exemplo, outro exemplo, amor à bandeira nacional, respeito à bandeira nacional, isso quer dizer civismo. Então, civismo está relacionado com 4 palavras interessantes: Estado, país, nação e pátria. Qual o conceito dessas 4 palavras? São diferentes, são semelhantes? E quais as diferenças? Quer dizer a mesma coisa? Não, não quer dizer a mesma coisa. Vamos ver? Veja bem, Estado. Essa palavra, ela vem do latim, é status, né? É a condição que se refere a um país enquanto soberano. Então, o Estado é um país, uma nação que tem estrutura própria, é politicamente organizado, que tem conjunto de instituições, de leis, que administram, que controlam uma nação, um país, um território. É isso que é Estado. E país? País se refere ao território organizado, politicamente organizado, né? Que tem um território, um solo que é delimitado e habitado por uma coletividade com uma história própria. Isso que é um país. E nação?
Nação é próximo de país, é próximo. Mas vai mais além. Revela, né, se refere aos valores culturais comuns de uma nação. É uma comunidade de indivíduos que estão dispersos numa área, seja ela pequena ou grande, mas estão unidos por uma identidade de origem, costumes, religião. Por exemplo, quando se diz, é igual um time de futebol aí muito famoso, que tem uma torcida muito grande que chama Flamengo, e eles falam assim, a nação Flamengo, né? Porque muitas pessoas torcendo para um determinado time. Então eles têm interesses comuns. E pátria? Essa palavra pátria, ela vem do latim que é patriota, que significa terra paterna. Indica na terra natal ou adotiva de um ser que sente ligado a essa terra, seja ela a terra que você nasceu naturalmente ou que você adotou, por vínculos afetivos, culturais, valores e história. A pátria é mais que um território. Ela significa o sítio onde se vive a mesma história, não é? Os mesmos ideais. É um ambiente, assim, um espaço geográfico em que se ama e se valoriza. Então, patriotismo é amar a terra em que se nasce e que se vive. A pátria tem a ver com as nossas raízes, o lugar em que estamos plantados para florescer. Miguel Torga, ele diz o seguinte, eu achei bonito isso. Uma pátria é o espaço telúrico e moral, cultural e afetivo, onde cada natural se cumpre humana e civicamente. Só nele a sua superação é plena, o seu instinto sossega, a sua inteligência fulgura, o seu passado tem sentido e o seu presente tem futuro. Que lindo, não é? Gostei demais disso aqui. Eu gostaria de dar um exemplo, assim, até tirado da Bíblia, para trabalharmos um pouco nessas 4 palavras. Deus chamou Abraão. Falou, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então, dali, ele foi para uma terra que não era dele. Mas a partir de Abraão, ele foi formando o quê? Uma nação. Abraão, Isaac, Jacó, seus filhos, eles foram crescendo. Eles foram para o Egito. 70 pessoas, Jacó, 70 pessoas foram lá. Eles foram crescendo, depois de 400 anos, tinham que mais ou menos 2 milhões de pessoas ali escravizados. E eles eram uma nação, mas ainda não era o quê? Um país. Não era um estado ainda, porque não tinha o território. Ainda não havia estabelecido os leis para todos. Eles eram uma nação. E, por conseguinte, uma pátria. Eles amavam aquela pátria. Aí depois, Moisés os tirou dali, eles foram estabelecidos, Josué repartiu a terra, eles formaram então agora uma nação e um país com território. Aí tinham já as leis, foi estabelecido os reis, não é? Depois teve o cativeiro babilônico, depois eles voltaram, reconstruíram. Aí no ano 70 o que aconteceu? O general Tito foi lá, invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, eles foram dispersos. Aí depois o que? Ali, aquela nação ficou na mão de muçulmanos e só em 1948 que Israel foi estabelecido como Estado. A partir de 1948 foi que foi estabelecido o Estado de Israel, que até hoje está lá firme, tem seus conflitos ali, faixa de Gaza, tudo, mas estão ali. Eles são um Estado, um país, uma nação, uma pátria. Então, querida mulher, querida moça, civismo
é amor à pátria. E amor à pátria não está relacionado de maneira nenhuma com partido político, com política. Se você gosta de um ou outro presidente, tem nada a ver com isso. Amor à pátria é o amor à terra em que se nasce, aos símbolos desta terra. E amor à pátria, então, se estende ao civismo, que é o respeito aos valores de uma sociedade, pelas suas instituições, as responsabilidades, né, os direitos, os deveres do cidadão. Então, tudo isso aí, quando nós temos esse respeito, chama civismo. Aí você pode me perguntar assim, bem, devo eu amar uma pátria? Não é o caso do Brasil, mas amar uma pátria onde tem um regime opressor, sem liberdade, ditatorial? Eu devo amar um país, um estado desse jeito? Com um regime regime opressor? Como nós vimos, pátria tem a ver com amor à terra em que se nasce, a terra natal ou mesmo adotiva. Tem pessoas que vão para um país com muitos anos lá, adotam, né? Às vezes até naturalizam, né? Recebem um documento naturalizando naquela terra. Então veja, o amor à pátria independe dos regimes políticos, dos governamentais, dos governantes, daqueles que estão ali governando, que muitas vezes são ditatoriais. Mas é claro que nós, como brasileiros, nós temos o grande privilégio de viver num país, num estado, numa nação, numa pátria, onde tem o Estado democrático de direito. Que privilégio! Um país com liberdade. O que é um Estado democrático de direito? É um conceito em que um Estado garante a liberdade, o respeito às liberdades civis, respeito aos direitos humanos, tem as garantias fundamentais. Então, quando um país tem tudo isso, liberdades civis, garantias de respeito, nós falamos que é um Estado democrático de direito. Um país onde nós temos os nossos direitos e os nossos deveres. Eu tenho aqui a Constituição, uma edição de bolso, o artigo 1º da Constituição do Brasil diz o seguinte: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Olha que bonito! E o artigo 5º diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem a distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí vai destrinchando, né? Todos esses direitos à vida, essas liberdades, vai destrinchando. Mas veja bem, nós vivemos num país que tem o quê? Liberdade. E eu pergunto para você, você ama a sua pátria? Você que é brasileiro, nasceu nesse rincão brasileiro, você ama a pátria brasileira? Então, como eu já tinha falado, patriotismo tem nada a ver com partido político, preferência àquele ou outro político, a um governante, a um presidente. Não. Patriotismo é o sentimento de orgulho, de amor e devoção à pátria e aos símbolos e ao seu povo. É a razão dos que querem viver o seu país e ser solidário com seus patriotas, compatriotas. Então, isso que é patriotismo. É interessante que essa palavra patriotismo, ela tem origem
no latim patriota, que significa, em grego também, patriotes significa do mesmo país, da mesma terra. Então, e essa palavra tem um radical, né? Patris significa terra natal ou terra paterna. Então, hoje em dia, porque no passado, ser patriota estava mais ligado à pátria, ou seja, o local que nasce, o território, a terra. Mas isso foi ampliando e é mais do que isso. Amar a pátria, ser patriota, é ter orgulho da própria história, ter devoção à história dessa pátria. Então, ser patriota, ser cívico, ter civismo, é respeitar e amar a terra em que nasceu, respeitar os símbolos dessa terra. Eu sou brasileira e fui educadora há muitos anos. E eu vejo que, nos certos anos, o patriotismo caiu muito no Brasil. O amor aos símbolos, amor aos símbolos nacionais, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, esse amor ao Brasil, nós temos que resgatar esse patriotismo. E quais os símbolos que o Brasil tem? Existem vários símbolos. Existem os símbolos nacionais, as riquezas naturais, patrimônio material e imaterial e dentre outros. O Brasil é riquíssimo em recursos naturais. O Brasil, ele tem solo, tem as florestas, as águas, os animais, os vegetais. O Brasil é riquíssimo em recursos naturais. Nós temos aqui a Amazônia, a floresta Amazônia, gente, que é uma riqueza mundial e devemos preservá-la. Existem os recursos minerais, ferro, cobre, argila, granito, nitrato, areia, mármore. O Brasil é riquíssimo. Recursos energéticos, tem petróleo, tem carvão, tem luz solar, tem gás natural. O Brasil é riquíssimo. Tem os recursos biológicos, né? A vegetação, o algodão, a carne, o couro, peixe, madeira, mel, lã, ovos. Nossa, o Brasil é riquíssimo em recursos biológicos. Tem os recursos hídricos, temos lagos, nós temos rios, mares, não é? Que riqueza que nós temos. E temos o patrimônio material. O que é patrimônio material? É aqueles classificados em 4 categorias: arqueológicos, paisagístico e etnográfico, histórico, belas artes e artes aplicadas. O Brasil também existe essa riqueza, lindas paisagens, lindas praias, que coisa maravilhosa. Existe o patrimônio imaterial. E a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, que é adotada pela Unesco em 2003, ela diz que patrimônio imaterial é tudo aquilo que se diz respeito com as gentes do Brasil, as gentes do país, as pessoas, as celebrações, as festas, as danças populares, lendas, música, costumes, tradições. E o Brasil é riquíssimo. O Brasil é rico pela sua população miscigenada. Um país, não é, que se misturou e eu até digo assim, né? Produziu uma raça que é única no Brasil. O brasileiro é lindo. As mulheres brasileiras não existem iguais no mundo. Então nós temos uma riqueza material incalculável. E nós temos os símbolos nacionais. Os símbolos nacionais. E de acordo com a Lei 5.700 de 1º de novembro de 1971, são 4 os símbolos nacionais. Aqui tem a bandeira nacional, nós temos ali armas nacionais, o selo nacional e o hino nacional. São os
4 símbolos nacionais. E esses símbolos, eles representam, querida mulher, a nação brasileira, o espírito cívico do seu povo. No caso da bandeira, das armas e do selo, essa representação é visual. E no caso do hino, é verbal. Então veja, os símbolos nacionais, eles cumprem a função de reforçar o sentimento de união nacional e defender a história e os valores da nação brasileira. Primeiro aqui é a bandeira nacional. Ai, como esse símbolo é lindo, não é verdade? Que bandeira linda, maravilhosa, a bandeira nacional. Seria tão bonito se toda casa de brasileiro, cada casa do povo brasileiro tivesse uma bandeira nacional. Ali, eu tenho essa minha bandeira aqui. E eu tenho orgulho de ser brasileiro quando eu olho para essa bandeira. Essa bandeira brasileira, ela nasceu junto com a República Brasileira, por meio do decreto número 4, 19 de novembro de 1889. E essa bandeira foi adotada 4 dias apenas depois da proclamação da República. E a proclamação pôs o fim do regime monárquico. Havia a bandeira da monarquia, que é muito parecida com essa. A diferença é só o meio aqui, que mudou. E a bandeira nacional, ela tem como base, forma retângulo, né, o verde, sobreposta por um losango amarelo, um círculo azul com as estrelas, no meio do qual está atravessada uma faixa branca, com o lema nacional em letras maiúsculas verdes, né? Ordem e progresso. O significado das cores do Brasil é interessante. Interessante. Porque a bandeira da monarquia tinha essas cores, mas significavam as casas, né, dos reis, significavam lá os reis. Mas com a proclamação da República, se adotou outro significado. Então, esse verde representa a natureza, né? Esse amarelo remete ao ouro, às riquezas do Brasil. E o azul e as estrelas, né, referem ao céu de 15 de novembro de 1889. Era o céu daquela noite, eles retrataram aqui. Inclusive o Cruzeiro do Sul, né, e outras estrelas. E essas estrelas representam os estados brasileiros, não é? E quando foram, com o tempo, né, aumentaram, foram colocados outros estados, foram tirados outros. Então houve aquela discussão, né, sobre se tinha que mudar ou não a disposição dessas estrelas. O símbolo mais querido de uma nação, de qualquer nação, é a bandeira. A bandeira, ela tem um significado, não é, extraordinário. Até o povo de Israel, os povos, né, os povos sempre tiveram as bandeiras, os estandartes, não é, que davam que força, né, vigor para as pessoas. O segundo símbolo nacional é as armas nacionais ou brasão nacional. Esse brasão, armas nacionais, elas representam a glória, a honra, a nobreza do país. E elas foram criadas na mesma data que a bandeira nacional. Então, o brasão é um escudo azul, apoiado sob uma estrela de 5 pontas, disposta na forma de constelação do Cruzeiro do Sul, com uma espada em riste. Essa arma nacional, esse brasão nacional, inclusive, está de maneira, né, muito bem trabalhada, ali na faixa presidencial. Aí você vê a faixa, está ali, né, na faixa. E é obrigado o uso dessas armas nacionais, segundo o artigo 26 da Lei 5.700/71, com uma redação dada pela Lei 8.421/92,
Está nos palácios da Presidência da República, na residência do Presidente da República, nos edifícios sede dos ministérios, nas casas do Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, nos tribunais superiores e nos tribunais federais de recursos, nas prefeituras e câmaras municipais e em outros lugares importantes, não é? E esse brasão, então ele tem um significado, né, muito interessante. O outro é o selo nacional, o selo nacional. O selo nacional, ele é baseado na esfera da bandeira nacional. E nesse círculo há os seguintes dizeres: República Federativa do Brasil. E ele é usado para autenticar os atos do governo, os diplomas, os certificados expedidos por escolas oficiais ou reconhecidas. Tem esse selo, muito interessante. Outro símbolo nacional que eu tenho paixão é o hino nacional. Aqui é uma cópia, é uma imagem, né, tirada do hino nacional, lá quando foi escrito, aqui em cima, né? Então, o hino nacional brasileiro. Mas tem uma coisa interessante sobre esse hino. A letra foi escrita por Joaquim Osório Duque Estrada e a música elaborada por Francisco Manuel da Silva. O hino nacional brasileiro, ele foi criado em 1831 e teve diversas denominações. Por quê? Eu vou explicar. Em 7 de abril, inclusive ele foi chamado Marcha Triunfal, outros nomes e, por fim, hino nacional. E ele foi chamado de hino 7 de abril, em razão da abdicação de Pedro I. Na realidade, ele foi escrito para esse fim, aí tornou-se o hino nacional. Aí veio a proclamação da República. Aí Deodoro da Fonseca, que era o governador, que governava de modo provisório, ele falou: não, já que mudou a bandeira, vamos mudar o hino nacional? E ele fez um concurso com 36 candidatos. E entre eles, Leopoldo Miguel, Alberto Nepomuceno e Francisco Braga. E eles fizeram, então, um concurso para um novo hino nacional. E o vencedor foi o Leopoldo Miguel. Mas o povo não aceitou esse novo hino como hino nacional. O povo já estava acostumado com esse hino. E é bonito mesmo. E foi uma comoção popular e o Deodoro da Fonseca disse: muito bem, prefiro esse hino existente, já que o povo quer, e também prefiro. Mas Deodoro, muito estrategista, né, para não contrariar o vencedor do concurso, Leopoldo Miguel, ele considerou a nova competição, a nova composição, e falou: então vamos fazer o seguinte, vamos chamar esse novo hino, né, que era para ser o hino nacional, como hino da Proclamação da República. E é assim que surgiu o hino da Proclamação da República, que é um hino belíssimo, belíssimo. Eu pergunto a você, querida mulher, querida moça, você ama a sua pátria? Você ama a sua pátria? Você ama os símbolos nacionais? Ser patriota não tem nada a ver com... Por que eu estou repetindo isso? Porque as pessoas confundem muitas coisas. E quando eu estou gravando esses 2 vídeos sobre pátria, moral e civismo, não tem nada a ver com presidência, a ver com partido, nada disso. Eu sempre amei a pátria, independente de quem estava governando. Então nós temos que desenvolver esse amor à pátria brasileira, sermos pessoas cívicas. Mas eu quero terminar esse vídeo falando de uma outra pátria. Não é o Brasil, não é dos Estados Unidos, nem da China, nem da Índia, não. Eu quero falar de uma pátria superior. Está muito acima de qualquer pátria neste mundo. A pátria superior. Que pátria é essa?
Sabe, querida mulher, nós vivemos no mundo, inseridos em países, em estados, em pátria e nação. Eu sou brasileira, nasci nesse país. Mas sabe de uma coisa? Eu quero uma pátria melhor. Uma pátria superior. E que pátria é essa? Vamos lá em Hebreus, lá na Bíblia, capítulo 11, versos 13 a 16. Olha o que diz aqui. Todos esses morreram na fé. Aqui antes, nos versos acima do 13, fala sobre os heróis da fé. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Ah, querida mulher, tem uma pátria superior, a celestial. Olha, veja que diz Filipenses, capítulo 3, verso 20. Pois nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ai, que coisa maravilhosa! E agora veja Apocalipse, capítulo 21, versos 1 a 5. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Este é o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Oh, que palavras maravilhosas de alento, de conforto, de entusiasmo, de incentivo, porque nós aguardamos uma pátria superior. Nós vivemos aqui no mundo, vivemos no nosso caso aqui, nós somos brasileiros e brasileiras. Tem seus problemas? Tem. Seus governos têm seus problemas? Tem. Tem suas dificuldades. E eu sempre brinco aqui, às vezes, quando acontece um problema ou outro, seja no governo, sei lá onde, política, aí eu brinco, só o fogo do Malaca, né? O fogo do Malaquias, né? Que vai distinguir ramos e raiz, né? Raiz e ramos. Mas sabe, queridos, há uma pátria superior. E essa pátria é a celestial. Jesus há de voltar. Ele mesmo disse: Vou preparar-vos lugar. Ele foi preparar um lugar. Quando ele voltar, nós iremos com ele para o céu, a pátria celestial, onde há lugares para todos, onde há casa para todos. Lá nós viveremos 1000 anos, conforme está escrito em Apocalipse. E depois nós vamos descer com Jesus e a nova Jerusalém. E Jesus vai renovar essa terra. Porque diz Levi, novos céus e nova terra. E Deus vai renovar, recriar essa terra. E onde será para sempre a nossa pátria. Não quer você se preparar, conhecer mais sobre Jesus, estudar a sua palavra, para conhecer um pouquinho mais sobre essa pátria superior? Primeiro nós iremos ao céu ficar 1000 anos.
e depois voltaremos para essa terra renovada, onde nós teremos um governo sem corrupção para sempre. Não terá nem problema. Nós não teremos pandemia, não teremos Covid, não teremos doença, né? Não haverá problema, não haverá pecado. Vai ser eternamente junto com Jesus, ali vivendo nessa terra renovada. Não quer você, além de ser um patriota brasileiro, ser um patriota celestial? Que tal você estudar esse maior símbolo da pátria celestial? O maior é Jesus, é claro, nosso Salvador. Mas o maior símbolo, onde está escrito aqui as leis, os direitos e os deveres dos cidadãos do reino celestial. Que você realmente possa desenvolver patriotismo, civismo e se preparar para a pátria celestial. Deixo o meu abraço para você, o meu shalom. Que Deus abençoe. Até breve.